pra acalmar por as coisas no lugar. Mais amor em casa pra imunizar a alma. Deixar toda a casa arrumada, se deitar lá no sofá da sala, resolver as intrigas e mágoas. Rever antigos conceitos, bota fé que o mundo tem jeito. Sentir lá no fundo do peito, vai passar, vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Olá, meus alunos! Hoje estamos aqui, para deixar uma mensagem de esperança de que tudo vai passar e continuar o nosso trabalho. Vamos para a nossa aula, nossa videoaula, na qual nós iremos falar hoje sobre a unidade 2 do nosso livro Expansão Marítima Europeia, páginas 454 a 467. Vamos lá, então? Bom, o movimento da expansão marítima europeia também é conhecido como o movimento das grandes navegações. E por que grandes navegações? Na época do processo de expansão marítima, não era comum ainda navegar nos oceanos, tá? E vai haver o desenvolvimento de uma série de novas tecnologias que vão possibilitar essa navegação de longa distância. Antes navegava-se apenas pelo litoral, pela costa, né? E essas novas tecnologias e descobertas vão empreender um processo que vai possibilitar justamente que essa navegação de grande distância aconteça e que se desbravem os oceanos em busca de novas riquezas. Bom, a expansão marítima europeia, quando a gente começa a estudar, a primeira coisa que nós temos que ter em mente são os antecedentes desse processo. Aquilo que veio antes e que possibilitou esse movimento. Então, nós vamos ter ainda na Baixa Idade Média, o renascimento comercial, que vai proporcionar um grande fluxo de mercadorias e surgimento de rotas comerciais por toda a Europa, e nesse momento vão emergir duas potências, Veneza e Gênova, duas cidades italianas. Essas duas cidades portuárias, elas vão estender sua influência sobre o Mediterrâneo e vão monopolizar o comércio de mercadorias orientais e especiarias, que eram produtos muito valorizados na época. Tá? Cravo, canela, pimenta, noz moscada, entre outros. Era necessário, então, já que essas duas cidades controlavam o comércio e só elas que conseguiam passar ali pelo Mediterrâneo, era necessário que a Europa, inicialmente através de Portugal e Espanha, estimulasse o comércio transatlântico por meio de investimentos em tecnologia marítima que lançassem as bases para a expansão marítima europeia. O movimento, como já falamos, ficou conhecido como grandes navegações. Então, Portugal e Espanha vão começar a buscar outras rotas comerciais para poder burlar esse monopólio de Veneza e Gênova e conseguir comercializar esses produtos orientais e essas especiarias. Exploradores portugueses e espanhóis vão começar a aventurar-se pelo chamado Mar Desconhecido ou Mar Tenebroso, ou seja, o Oceano Atlântico e também pelo Pacífico e o Índico, dando início à chamada Era das Navegações e Descobrimentos Marítimos. Notem que descobrimentos aí está no contexto entre aspas, porque havia populações que habitavam esses lugares ditos descobertos, e na verdade esses locais foram conquistados por esses exploradores portugueses e espanhóis e depois por outros exploradores de outras nacionalidades que foram conquistando esses territórios. Bom, disse para vocês que o mar era conhecido como Mar Tenebroso, né? Por que Mar Tenebroso? Antes do Renascimento, acreditava-se que o mar ele
ia até onde se findava a linha do horizonte. E a partir daí tinha um abismo sem fim onde as embarcações cairiam. Tá? Muitos navegadores que iniciaram esse processo de expansão marítima sequer retornaram, né? O que fazia com que alguns acreditassem realmente nessas teorias de que, além da linha do horizonte, havia um abismo, porque a Terra era considerada plana. Isso vai ser questionado por esses navegadores e pelos cientistas, né, modernos, e vai acabar sendo transposta essa linha, uma vez que a Terra não é plana, em si esférica. Então, não teria esse abismo sem fim no qual as embarcações cairiam. Outras crendices dão conta de que haviam criaturas, né, que devorariam os navios além da linha do horizonte, tá? Então, também tinha essa crendice, essa superstição. Tanto é que os mapas da época, em alguns deles, nós vamos notar essa presença dessas chamadas criaturas que devorariam as embarcações. Bom, esse movimento das grandes navegações ele foi possibilitado a partir do avanço da tecnologia marítima, com o crescente investimento das coroas portuguesa e espanhola no comércio marítimo. Vai acontecer o desenvolvimento da tecnologia marítima, que vai possibilitar essas grandes navegações, sobretudo a partir da generalização do uso da bússola e do astrolábio, o aperfeiçoamento das embarcações, as caravelas, e o avanço da cartografia. Bom, em relação à cartografia é o estudo dos mapas, ou seja, das representações gráficas da superfície terrestre. No período das grandes navegações, cada embarcação, cada expedição possuía um cartógrafo, que era um estudioso que auxiliava na localização e na sistematização das informações, confeccionando esses mapas. Nós temos aqui uma imagem que apresenta a cartografia da época. Tá? Bom, ainda dentro do contexto do avanço dessa tecnologia marítima, nós vamos ter a caravela, que era uma embarcação considerada ideal para explorações em alto mar, de grande relevância na época, porque possuía o casco alongado, grandes velas em formato triangular, e isso garantia mais velocidade nas manobras. Além disso, o porte da embarcação permitia o transporte de muitos tripulantes e mantimentos, assim como mercadorias. Bom, falei também que houve a generalização no uso da bússola e do astrolábio. Se nós pararmos para comparar nos dias de hoje, a bússola seria o nosso GPS que nós utilizamos no nosso smartphone e alguns equipamentos. A bússola é um instrumento de localização e orientação composto de um ponteiro magnetizado, posicionado em plano horizontal e suspenso, de modo a alinhar-se com o campo magnético da Terra e mostrando a direção norte, sul, leste, oeste. Tá? O astrolábio já é um instrumento naval, utilizado para determinar as coordenadas e a posição dos astros no céu, o que também ajudava na localização da embarcação. Os portugueses foram os primeiros a se aventurar pelo Oceano Atlântico, empreendendo viagens de exploração pelas costas africanas. Em sucessivas explorações ao longo da costa africana, os portugueses ocuparam Ilhas de Madeira, Açores, Cabo Verde e chegaram ao Golfo da Guiné no ano de 1450. Bom, por que os portugueses foram os pioneiros? Porque eles detinham, na época, as condições necessárias para esse processo. Seja através da sua costa, né, banhada pelo oceano, que possibilitaria essa saída rápida das embarcações, também da tecnologia, porque os portugueses, uma vez que eles se estabeleceram como uma monarquia nacional centralizada primeiro que os outros países, que os outros estados nacionais modernos, eles começaram a reunir capitais através da aliança do rei com a burguesia, e esses capitais possibilitaram o desenvolvimento dessas tecnologias primeiro que os outros. Então, eles tinham as condições necessárias e não estavam envolvidos em nenhuma guerra na época e puderam iniciar esse processo das grandes navegações. Foi aí que, no ano de 1488, o navegador português Bartolomeu Dias atingiu o Cabo da Boa Esperança, que anteriormente era conhecido pelo nome de Cabo das Tormentas, e a partir do momento que ele foi transposto por Bartolomeu Dias, ele passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança e evidenciou que havia uma passagem no extremo sul da África
em direção ao Oceano Índico. Em 1498, Vasco da Gama, em uma expedição de reconhecimento, alcançou as Índias para estabelecer esse comércio direto. No ano de 1500, partiu de Portugal a primeira grande frota naval destinada a estabelecer o comércio com o Oriente. Essa frota era liderada por Pedro Álvares Cabral e, em 22 de abril de 1500, desembarcou no território que atualmente corresponde ao litoral da Bahia, batizando-o com o nome de Terra de Santa Cruz, ou Terra da Santa Cruz. Era o chamado, entre aspas, descobrimento do Brasil, tá? Então, no último dia 22 de abril, nós comemoramos, né, se é que isso é motivo de comemoração, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, que deu início ao nosso processo de exploração colonial e que gerou a nossa nação, né, com todas as suas particularidades, que nós vamos estudar nesse processo. Temos aqui algumas iconografias, né, pinturas, representações gráficas desses navegadores, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Expansão marítima espanhola. Bom, Portugal foi o primeiro, veio seguido da Espanha. A Espanha demorou mais para iniciar uma busca de novas rotas comerciais, em razão das lutas que os reinos cristãos travavam contra os muçulmanos, ainda objetivando expulsar esses povos do seu território, tá? Para poder se consolidar enquanto um reino cristão, católico, e formar uma monarquia nacional absolutista, seu Estado moderno da Espanha. No final do século XV, vários fatores motivaram a expansão espanhola pelo Oceano Atlântico, como a unificação política e religiosa do território espanhol através do casamento dos reis de Castela e Aragão, Isabel e Fernando, assim como a expulsão definitiva dos muçulmanos da Península Ibérica no ano de 1492, que permitiram que os espanhóis dedicassem seus esforços à pesquisa de novas colônias e rotas marítimas. Falei de um casamento, né? Coisa linda, né? O amor fala mais alto, mas era amor. Na verdade, ali foi um acordo, né? Era comum nessa época os príncipes, as princesas, né, entrarem em acordo ali, né, as monarquias entrarem em acordo e efetivar os casamentos. Então, a Espanha era um conglomerado de reinos, havia o reino de Castela e de Aragão, e para unificar os esforços desses reinos, os exércitos desse reino, Isabel se uniu a Fernando, os dois se casaram, tá? E com isso conseguiram alcançar um exército forte que expulsou definitivamente os muçulmanos da Península Ibérica, no último reduto ainda daquele território que deu origem à Espanha, que esses muçulmanos ocupavam, que era Granada. E a partir dessa expulsão, em 1492, houve as possibilidades para que os espanhóis dedicassem seus esforços à pesquisa de novas colônias e rotas marítimas. Desse modo, a Espanha vai iniciar esse processo de organização de expedições de exploração no Oceano Atlântico, despontando como a segunda monarquia nacional europeia a investir no processo de expansão marítima. Primeira viagem atlântica espanhola ocorreu ainda no ano de 1492, comandada pelo navegador Cristóvão Colombo, que partiu em busca de uma rota comercial alternativa rumo às Índias. Cristóvão Colombo tinha a intenção de chegar ao Oriente, navegando no sentido ocidental. Naquele período, os cientistas já especulavam sobre a esfericidade da Terra, isto é, o fato da Terra ser redonda e não plana, como acreditava a maior parte da população da época. Assim que desembarcou em uma das ilhas das Bahamas, na América Central, Cristóvão Colombo, inocente, ele acreditou que havia chegado às Índias. Por essa razão, ele se referia aos habitantes locais como índios. Índios. Na verdade, eram os povos nativos da América. Classificação que acabou se generalizando para todos esses povos originários americanos. Posteriormente, Colombo realizou mais 3 viagens ao Novo Mundo, visitando os territórios que atualmente correspondem a Cuba, Haiti, República Dominicana e América Central. É importante ressaltar aqui, os índios, eles não gostam desse nome. Eles preferem ser chamados de povos originários, porque, na verdade, eles é que eram os povos que habitavam todo o continente americano antes da chegada dos europeus. Então, essa classificação de índios, na verdade,
é algo que inferioriza o que realmente esses povos nativos do nosso continente são, ok? Bom, aqui nós temos mais um navegador, né? O Cristóvão Colombo, e ao lado a imagem de uma caravela. Rotas das viagens marítimas portuguesas e espanholas entre os séculos XV e XVI. Nós vamos ver aqui em vermelho as primeiras viagens empreendidas por Portugal. Se vocês observarem essas primeiras viagens, elas buscavam contornar o continente africano. São conhecidas como viagens de circunnavegação. Nós vamos ter, num tom mais pastel, a viagem de Vasco da Gama, tá? O caminho que ele fez, né? Contornando aqui o chamado Cabo da Boa Esperança. Em amarelinho, as viagens de Pedro Álvares Cabral, né? Aqui onde ele encontra o Brasil e ele segue até alcançar a parte mais oriental. Bom, viagens de Cristóvão Colombo, em verde, aqui representada, tá vendo? Ele parte por esse caminho, né? E ele vai encontrando as ilhas aqui na América Central. E a viagem de Fernão Magalhães e Sebastião de Elcano, que é a primeira viagem de circunnavegação que se tem notícia, tá aqui, ó, 1522, porque ele contornou, né, toda a esfericidade da Terra, tá? Então, por isso que é uma circunnavegação completa, digamos assim. Bom, prosseguindo. Bom, Portugal e Espanha, né, encontrando esse novo território, essas novas descobertas, essas novas terras, tiveram impacto imediato em toda a Europa. E isso inaugurou uma série de conflitos entre Portugal e Espanha. Ambas as nações reivindicavam o direito de posse sobre as terras descobertas, razão pela qual firmaram diversos acordos, dentre eles o principal sendo o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado no ano de 1494. O Tratado de Tordesilhas tinha o objetivo de delimitar as respectivas áreas de influência em relação às terras encontradas ou ainda por encontrar. Observe que foi assinado em 1494, dividindo, né, as novas terras encontradas entre Portugal e Espanha. No caso, Pedro Álvares Cabral, ele chega ao Brasil no ano de 1500. Então, mesmo ainda não tendo encontrado o Brasil já era posse de Portugal, pelo que dizia o Tratado de Tordesilhas, tá? Pelo menos uma parte do nosso território. Foi traçado, então, o meridiano de 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a oeste dessa linha pertenciam à Espanha e as localizadas a leste seriam de Portugal. O Tratado de Tordesilhas excluía as demais nações europeias da concorrência pelas terras recém-encontradas, motivo pelo qual ele foi rejeitado pelos demais estados europeus e resultou em inúmeras disputas territoriais. Aqui nós temos, né, a delimitação do Tratado de Tordesilhas, o que era domínio espanhol e o que era domínio português. Se nós observarmos aqui na América, a maior parte do continente americano ficou, então, sob o domínio espanhol. O território do Brasil, aqui no cantinho, nós podemos observar aqui a parte que cabia a Portugal. Por isso que o processo de colonização de Portugal ele vai começar pelo litoral e depois é que a ocupação do Brasil vai transpor as barreiras do Tratado de Tordesilhas, dando origem ao território que nós temos atualmente. Tá? Aqui é uma imagem do tratado que foi assinado na época, o Tratado de Tordesilhas. Bom, esse processo de expansão, né, do território brasileiro nós vamos estudar mais adiante. Visão de mundo, a visão europeia de mundo, ou visão eurocêntrica de mundo. As chamadas descobertas marítimas dos portugueses e dos espanhóis revelaram aos europeus um mundo até então desconhecido, com novas terras, recursos naturais, povos e culturas, o que chamou muita atenção, né, por conta das riquezas que eles poderiam encontrar nessas terras. Nesse contexto, os europeus vão criar uma classificação para os continentes que até então eram conhecidos. Europa, Ásia e África vão ser classificados como pertencentes ao chamado Velho Mundo, ao passo que o continente recém-descoberto, a América, foi designado como
novo mundo. E esse novo mundo precisava ser explorado, precisava ser colonizado, e foi aí que se iniciou todo esse processo de exploração que resultou no que nós temos hoje como as nações americanas, ok? Bom, vou encerrando por aqui, tá? Não estou fazendo propaganda da novela Novo Mundo, mas a imagem chamou a atenção, né? E destaca um pouco daquilo que acreditava ser esse continente, algo novo, né? Algo, então, não localizado na cartografia da época, que passou a existir a partir do momento que foi encontrado pelos navegadores europeus. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui a nossa aula, vou deixar o restinho da música para vocês, com a mensagem de que todos vamos ficar bem. Peço que fiquem em casa, que se cuidem, tomem os cuidados necessários, porque a saudade é grande. Quero logo encontrar todos bem, boa saúde. Espero que isso acabe logo. Só pra acalmar, pra crescer e se aceitar. E se pra cuidar um do outro, hoje estamos longe de todos, pra amanhã nos vermos de novo. Nós não precisamos de muito, não se entregue, se doe pro mundo. Escute uma voz lá no fundo, vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Bom, foi um prazer estar com vocês novamente. Façam as atividades da unidade 2 do livro. Então, logo nós vamos poder nos encontrar e eu vou avaliar essas atividades realizadas por vocês. Não deixem de responder as folhinhas de atividades que estão lá no portal e façam os trabalhos propostos, mesmo que de maneira não presencial. Tá? Levem na escola, que nós estaremos fazendo toda a avaliação para que ninguém seja prejudicado. Qualquer dúvida que tiverem, passem para o WhatsApp da escola, que eu estarei respondendo a vocês assim que essa dúvida seja passada para mim. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchau!